Olá, eu sou o Márcio da Trato Fisioterapia e hoje, neste episódio, com casa cheia aqui, nós vamos falar sobre uma das lesões mais severas aí do joelho, a lesão do tendão patelar. Então, se você tem dor no tendão patelar, dor ali no joelho, se você já rompeu esse tendão, tá com algum problema, fica aqui com a gente porque eu vou fazer o papel de paciente, eu vou fazer fazer as perguntas das dúvidas que normalmente os pacientes nos trazem para os nossos convidados. E hoje eu estou aqui, como eu disse, com a casa cheia. Eu estou gostaria de agradecer a presença do Dr. Rogério Sanimoto, Obrigado. do Dr. Euzir, do nosso fisioterapeuta da Trato, Luiz Fernando. Mas deixa eu apresentar aqui essa equipe de peso aqui que eu tenho aqui comigo hoje. Dr. Rogério Sanimoto, inicialmente, obrigado pela presença. Eu sei como é difícil aí largar os centros cirúrgicos, os atendimentos, é bem complicado para vocês, então muito obrigado por dispor esse tempo. Dr. Rogério Sanimoto, ele é coordenador da residência médica do Hospital IFOR, especialista em trauma pela SBTO, especialista em ombro e cotovelo, especialista em joelho pelo HC, e também agradecer a presença do Dr. Euzir Finizola, que é especialista em ombro e cotovelo, médico ortopedista do Hospital IFOR, também especialista em ombro e cotovelo pela Unifesp, teve aí o melhor resultado, ficou em primeiro lugar na prova de título de especialidade de ombro e cotovelo. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu tenho certeza aqui que nós vamos trazer muitas informações. E ao meu lado, eu tenho também o Luiz Fernando, que é especialista, fisioterapeuta, especialista pela Trato, especialista em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa. Então, vamos lá. Após as apresentações aqui, vamos começar a falar sobre esse tendão, o tendão patelar, que é um tendão muito importante, que gera vários problemas para as pessoas, é um tendão que recebe muita carga, e hoje a gente vai abordar tudo sobre o que é o tendão, sobre quais as coisas que acometem esse tendão e como tratá-las. E para que nós possamos começar, eu pergunto aqui aos senhores, para que expliquem para as pessoas que são leigas, o que é o tendão quadricipital, o tendão patelar, qual a função desse importante mecanismo aí do joelho? Bom, vamos começar assim, ó. O tendão patelar, ele está nessa região aqui, a parte distal do joelho, né? Entre a patela e essa tuberosidade anterior da tíbia, que a gente chama de TAT. Ela vai conectar o quê? Essa grande musculatura que é o quadríceps, que é o músculo anterior da coxa. Aqui a gente vai ter o vasto lateral, o vasto medial, o reto femoral e o intermédio. Todos eles vão conectar primeiramente no quadríceps. Então o tendão quadricipital ele é superior à patela. E inferior à patela temos o tendão patelar, ou nos livros, às vezes eles chamam do quê? Do ligamento da patela. Certo. Por estar unindo o quê? Osso com osso. Mas a gente chama mais comumente de tendão patelar. De tendão patelar, né? Isso gera uma dúvida, né? Porque Sim. a pessoa fica, quadricipital, é patelar, mas é a mesma coisa. Na verdade, são dois tendões que nós temos, né? E uma coisa que as pessoas normalmente têm dúvida, doutor, eles não entendem, né? Pô, quadríceps, né? Acho que isso é interessante. Normalmente, por que quadríceps? Porque são 4 músculos que eles saem de lugares diferentes, mas eles se inserem no mesmo lugar. Então, por isso, eles se inserem no mesmo tendão. Então, por isso que ele tem o nome de quadríceps e é um músculo extremamente importante. Mas, doutor Rogério, doutor Euzir, qual que é a função do tendão? O que ele representa na articulação? O que ele faz? O que ele gera para o joelho? O principal é o movimento, né? Então, se você pensar que toda essa musculatura anterior está inserido aqui, nesse ponto da tíbia, quando ele contrair, ele vai fazer o quê? Da flexão para a extensão, ou manter a extensão. Ele também, lógico, é um estabilizador, por isso que quando está com a musculatura muito fraca, tem pessoas que vai descer uma escada, vai descer uma rampa e acaba falhando o joelho. E a pessoa acha que é o ligamento, e muitas vezes é a perda de força do quadríceps, né? Esse desbalanço muscular. Então, o tendão, a função dele é ligar
o músculo no osso. No osso. Na hora que o músculo contrai, ele vai tracionar, né? Vamos usar aqui a maquete de exemplo. Então aqui eu tenho o tendão quadriceptal, aqui eu tenho o tendão patelar. Certo? E o músculo está aqui. Na hora que os músculos contraem, como ele está ligado no osso, ele puxa, traciona e gera movimento. Certo? Isso. Então, basicamente, se a função do tendão é ligar os músculos no osso, por que tanta gente sofre? A gente vai chegar ali na ruptura de tendão, nas lesões de tendão. Mas antes disso, nós temos que falar um pouquinho que são as tendinites e tendinopatias. Por que os tendões acabam inflamando e tendo esses processos inflamatórios e de degeneração? Na verdade, existem dois grandes espectros, né, de lesão. Esse que você acabou de dizer é o espectro inflamatório degenerativo dos tendões, né? O outro espectro seria o espectro traumático, né? Um acidente, queda, um salto que foi uma força exacerbada e rompeu. Mas como você tinha falado, acontece justamente nessa região especializada do grupo muscular, né, que é o tendão, esse processo de degeneração, justamente porque o estresse é maior lá na ponta, lá no final, na região da inserção do tendão no osso, né? O estresse, a exemplo do tendão patelar, por exemplo, ele chega a ser até 4 vezes maior do que, por exemplo, na transição músculo-tendinosa. É muito mais intenso esse estresse na transição tendão-osso, que é justamente o local mais comum das tendinites, né? A famosa dor no joelho, às vezes pode até gerar um processo, né, que o pessoal fala comumente aí como água no joelho, né, cria um derrame articular, que nada mais é que uma reação do corpo a um processo inflamatório na tentativa de se proteger, né? E existem vários fatores, na verdade, que podem predispor ao início dessa degeneração, né? Desde doenças sistêmicas como, sei lá, artrite reumatoide, lúpus, diabetes, a própria sobrecarga, né? Às vezes no trabalho que a pessoa não tem um grupo muscular, como o Rogério tinha falado, o quadríceps ele é o motor, né, do nosso movimento. Quando a musculatura está fraca, o tendão também não vai conseguir transmitir uma carga muito potente e aí ele vai sobrecarregar o tendão, então vai gerar uma sobrecarga crônica, né? E aí gera os processos degenerativos, inflamatórios. E um tendão inflamado é um tendão mais propenso a romper. Por isso que no longo prazo, cronicamente, aquela tendinite crônica é um tendão não é tão saudável quanto o tendão, né, ativo, que usa muito, e ele tende a romper naquela região do processo inflamatório. E então a gente, nesse ponto, já começamos a entrar em alguns fatores de risco, né? Você falou da questão, aí já entraria falta de musculatura, a gente está falando de pessoas sedentárias, né? Que não ativam a musculatura, que são músculos inibidos, são músculos que muitas vezes são substituídos até por gordura e acabam não protegendo o tendão. Mas além da questão sedentária, hoje na clínica tem perfis, né? Sim. Tem o perfil de pacientes que chegam com tendinites, que é o perfil do sedentário, fraqueza, sim, mas tem o perfil do praticante de atividade física, que aí ele vem por outros fatores, né? Normalmente overuse, excesso de treino, né? O volume, fraqueza, ou, às vezes nem fraqueza muscular, mas desequilíbrios musculares. O que vocês costumam mais encontrar aí das pessoas, destes perfis que procuram vocês no consultório? Eu acho que a falta de orientação é a principal causa do problema, tanto de treinadores quanto do próprio paciente, achar que vai perder peso subindo escada, fazendo escada, subindo em caixa, e correr em subida, correr em descida. Então essa falta de orientação gera um estresse muito grande nessa região. Então isso vai causando lesões, microlesões, que lá na frente pode virar uma coisa crônica, que não vai recuperar o tendão, entendeu? Ou seja, veja se eu entendi certo aqui. Basicamente, a pessoa às vezes, até no ímpeto de não quero mais ser sedentário, quero mudar, mas começa fazendo as coisas de forma errada, sem orientação, acaba sendo sobrecarregado,
faz o exercício sem preparo. Sim. Então, isso daí é uma das coisas que mais acontecem. Falta de fortalecimento, alongamento, né? E essa orientação que é importante, escutar tanto do fisioterapeuta, quanto do ortopedista, quanto do professor de educação física, alguém que está orientando. Então, às vezes acontece muito de a pessoa querer melhorar a dor no joelho, mas não saber como melhorar. E isso, às vezes, precisa procurar uma pessoa que entenda do assunto, né? É importantíssimo. A gente pega muito paciente que o paciente chega, às vezes, até bravo. Bravo com o Pilates, bravo com a academia. Ah, mas eu já faço academia há 1 ano, 2 anos e tô com dor. E aí, quando a gente vai conversar, às vezes na própria terapia, a gente coloca o paciente para fazer um exercício e ele sente uma fadiga durante o exercício e ele fica até bravo. Ele fala, nossa, mas tá doendo aqui. É aquela queimação de exercício. Aí, quando a gente pergunta para ele, mas na academia, você fazia academia há 2 anos, você não sentia essa queimação? Não. Aí é aquela pessoa que vai para academia ou vai para o Pilates, mas não é feito um trabalho, um estudo para jogar carga, Sim. a carga correta, né? O que vocês precisam saber é que para que você tenha ganho de força, a gente precisa gerar microlesões. As microlesões de forma controlada, elas são essenciais para gerar o fortalecimento. Se for em excesso, vai gerar lesões que geram dor. Mas se você vai para academia e tá indo e sai de lá pleno, sem suar, sem fadiga, com cargas nos exercícios que não te geram estresse, você não tá tendo resultado, né? Então, esse meio termo é bem difícil de achar. E o que acontece muito, né? Acontece, às vezes, o paciente chegar com queixa de dor. E o que acontece? Pede um exame, mostra a ressonância, toma um anti-inflamatório, fica 1 semana de repouso, melhora da dor por causa do anti-inflamatório e do repouso, vai voltar a fazer atividade física ou serviço e volta a dor. Por quê? Não teve esse preparo. Você atrofiou mais ainda a musculatura. Então é a mesma coisa, você vai jogar bola, sentiu dor no tendão. Então fica 2 semanas em repouso sem jogar. Você ganhou peso, você perdeu musculatura mais ainda, vai voltar a jogar bola porque não vai doer. Vai piorar. Então, na verdade, fica um ciclo vicioso. Então, essa pessoa tem que parar um pouco, fazer um programa de fortalecimento, pensar direitinho para depois tentar voltar. Senão vai ter lesões repetitivas. Ou uma hora vai chegar e vai ter uma lesão tipo ligamentar pela falta dessa proteção. Nossa. O músculo está fraco. Mesma coisa, quem treina sabe. Você vai treinar pesado, você vai correr em volta do quarteirão depois? Não, porque vai ter mais chance de você virar o pé quando você estiver cansado. Mesma coisa quando a pessoa tem esse desbalanço, a pessoa às vezes está mais fraca. Vai sair correndo, vai ter mais risco de lesão. As pessoas tendem a achar, né, que às vezes o descanso é muito bom. Sim. Descanso também é treino. Mas quando elas estão com dores, né, é o que você falou, né? Elas acham que o remédio vai resolver, às vezes ele tá só mascarando, ela vai continuar forçando, e elas acham que só o repouso vai melhorar, mas às vezes aquela dor que tá vindo, ela já vem por outros fatores. E aí, Luiz, o que a gente mais encontra na clínica? O que gera sobrecarga nos tendões? Explica um pouquinho para as pessoas, fala um pouquinho sobre a inibição muscular, né? Que a gente tem a inibição, o próprio músculo, quando tem dor, ele acaba desligando, e desequilíbrios musculares. Como que isso pode sobrecarregar o tendão, Luiz? Então, o que a gente vê aqui, muito evidente, inclusive que o Dr. Rogério falou muito bem, é que a educação do paciente era uma parte vital no tratamento do paciente, para o entendimento dele, de como as dores deles funcionam, e como que isso vai ser tratado. Então, de forma geral, o tendão, ele aguenta muitas forças, porém, ele precisa estar preparado para isso. Então, uma vez que você pega e você se põe a fazer um agachamento, por exemplo, onde você não tem um quadril muito bom, não está com o joelho tão bom, você se predispõe a ter mais dores, a ter uma sobrecarga maior, ou na região anterior do joelho, ou no quadril. E aí, em relação a isso, toda vez que a gente sente dor em uma articulação, em um tendão, a dor ela é inibidora por si só. Então, o paciente que sente dor é um paciente que fica com aquele lado muitas vezes mais fraco.
E às vezes o paciente sente dor há 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, às vezes mais de ano, ele não procura um profissional qualificado para ajudá-lo nesse processo. E aí muitas vezes você encontra o paciente com um lado, por exemplo, a coxa esquerda muito inibida, porque ele sente dor naquela região, então aquele lado inteiro dele quase é inibido, é um lado mais fraco, então quadril, joelho, parte do tornozelo, então panturrilha, quadríceps, glúteos, daquele lado mais fraco, e o outro lado um pouco mais forte. Então a dor de forma prolongada, ela gera esses desequilíbrios osteomusculares no corpo. O paciente, de certa forma, se desequilibra e às vezes uma dor que inicialmente era na região anterior do joelho, ela pode passar para o tornozelo, ela pode passar para o quadril. Às vezes um problema que era fácil de resolver, ele se torna um problema muito maior, um problema muito mais complicado, mais complexo. E aí esses desequilíbrios, né? E é o que a gente costuma falar. O corpo, normalmente a dor, ela como o Dr. Rogério disse, ela é um sinal. Você toma o remédio, você está cortando algo que está dizendo que está errado. O remédio vai mascarar. Mas normalmente a dor, ela não está associada, não é a causa. Às vezes, esses desequilíbrios, uma fraqueza de quadril, pode estar botando o quadríceps para trabalhar em dobro, fazer a função do quadril e do joelho, porque o quadril não está ativando, a insuficiência glútea não está deixando, dividindo as cargas. Então, tudo isso daí vai gerando essa sobrecarga. E aí, comecei com dor no joelho, tá ali, nossa, que nem eu jogo tênis, gosto de jogar tênis, vou lá jogar tênis, e aí a gente se empolga, joguei muito, comecei com dor no joelho. Qual que é o caminho certo? O que a pessoa deveria fazer? Ah, eu já tô com dor, mas essa dor já tá persistindo, já não tô mais ali, vou jogar, ou sinto dor durante, ou já fico com dor depois, já não tô conseguindo jogar mais o tanto de vezes que eu jogo. Qual que é o caminho que eu deveria fazer? O que eu devo fazer e quais os procedimentos para esse problema? Então, geralmente, quando o paciente chega no consultório, a gente já avalia ele como um todo, né? Então, a gente vê o quê? O perfil do paciente, o peso corporal, né? O índice, como se fosse um IMC do paciente. Vê também massa muscular, vê a inspeção aonde que vai doer, onde que ele está com dor. Então, tem diversos pontos no joelho que a pessoa pode ter dor. Então, quando a gente pensa, lógico, no tendão patelar, seria uma dor mais ou menos ou na inserção dele na tuberosidade anterior na tíbia. Muito comum em criança, às vezes, adolescente que joga muita bola, tem aquele Rosgut-Schlatter, né? Seria uma dor mais ou menos nessa região, fica até aquele um pouco mais, um caroço assim, né? Um abaulamento nessa região, né? Anterior. Uma dor mais no ápice aqui da patela, uma dor mais aqui na região no final da patela, ou dor mais na inserção aqui do quadríceps, também pode ser uma tendinite do quadricepital. Tem aquelas dores do maratonista, que é do trato iliotibial. Do trato iliotibial, do atrito do trato iliotibial, né? Então depende muito da aonde que está localizada a dor. A parte de meniscos, né? Então tem na interlinha articular, que é aquele sinal de Smile, né? Que na verdade é a palpação da interlinha, tem uma dor aqui na região articular, que pode ser desde uma fratura de estresse, quanto lesões meniscais, né? Uma rofite, que seria uma inflamação na parte anterior do joelho, né? Uma gordurinha que fica aqui na região da anterior do joelho, como se fosse um desgaste da patela, como a condromalácia patelar, que é o atrito às vezes, né? O desgaste dessa cartilagem que fica passando aqui na tróclea do fêmur, né? Lógico, tem gente que tem deformidade da tróclea, por isso que às vezes pode predispor mais ou menos lesões, né? Então são várias coisas que a gente pode pensar em dor no joelho. Por isso que é difícil a pessoa falar, dor no joelho é isso. Não, na verdade por isso que tem que... É um exemplo, né, de por que às vezes tem que passar com o ortopedista, para ele poder realmente saber aonde que está a dor e qual que é a hipótese diagnóstica. Então uma pessoa que corre muito, com despreparo, a gente vai pensar numa fratura de estresse, né? Vai pensar numa canelite, igual o pessoal chama, né? Por sobrecarga. Se for um paciente mais idoso, pode pensar às vezes numa artropatia, um desgaste, uma artrose. A gente vai olhar o que? O joelho um pouco mais varo ou valgo, né? Uma senhora que tem episódios de luxação recorrente de patela, pode ter alguma alteração aí na patela femoral. Então realmente é uma coisa meio complexa da parte do joelho. Então uma coisa assim que é bom passar com o ortopedista e ele pelo menos falar, olha, eu acho, e aí ele
encaminhar para o tratamento correto, né? Para cada tipo de lesão ou para cada tipo de dor, teriam como se fosse uma orientação ou um tratamento. E normalmente nem sempre é um ponto só, né? É raro chegar alguém que tá só com a dor no tendão patelar. Principalmente depois né? dos 40, né? Tem várias coisas, né? E doutor Elzir, então tudo bem, tô com dor. É uma coisa que todo mundo adora e às vezes os pacientes chegam e até com um apego nos exames. Todo mundo quer fazer exame. Quando tem esse quadro, seja quadro de dor ou já uma suspeita até de ruptura, a gente já está partindo aí para um tratamento já não conservador, quais exames que são padrão ouro, que são os melhores aí para esse tipo, tanto tendinite ou já uma suspeita de ruptura do tendão? É interessante você ter dado essa ênfase, né, o apego ao exame, porque a gente sempre fala na medicina, né, o exame ele é complementar, né? Mais importante do que isso é a avaliação do especialista, né, do ortopedista nesse caso, para levantar uma hipótese diagnóstica e a partir dessa hipótese já tem uma suspeita e ele direciona para o exame que seja ultrassom, seja ressonância, o que seja. Um ponto legal que vocês tinham conversado antes é que a dor, né? Às vezes a dor não é um problema. Às vezes a dor, a gente estando bem acompanhado por um educador físico, um fisioterapeuta, um próprio ortopedista, é uma dor da fadiga muscular, né? Que o ganho de massa muscular e hipertrofia é uma sequência controlada de lesão e cicatrização. Esse é o nosso processo aí natural de hipertrofia. Todo mundo é assim. Né? A questão, né, que a gente está levantando aqui na conversa é aquela dor persistente, aquela dor que impede o treino, aquela dor que impede a tua progressão. Essa é uma dor que tem que ser investigada, né? Então, assim, eu sou sedentário, quero retomar, quero iniciar meus treinos, ou eu sou atleta, quero mudar a minha carga habitual, é interessante uma avaliação, um acompanhamento em conjunto, né? Assim como um atleta de alto desempenho, nós percebemos cada vez mais o nível de atividade aumentando, né? Apesar de a gente falar sempre sedentarismo, que está crescente, mas na verdade está crescendo também o percentual, né, da população que está realmente criando um hábito de treino físico, de rotina de treino físico, seja academia, seja crossfit, futebol, vôlei, o que for, né? Tem que estar bem acompanhado. Mas assim, voltando, né, a essa questão da dor do paciente que chega no consultório, né, avaliando com todos os sinais clínicos, né, seja aquela dor, a palpação, né, a dor, tem os estágios, né, da lesão do tendão patelar, né? Geralmente é uma dor após o treino. Quando é um pouquinho mais grave, a dor já acontece durante o treino. Às vezes a dor não passa depois do treino. Então é uma dor persistente. Tem um sinal que a gente fala, o sinal do cinema, né? O pessoal tá sentado lá vendo cinema, passa 1 ou 2 horas sentado, aquela dor no joelho. Então provavelmente tem alguma alteração ou no tendão patelar ou na própria cartilagem da patela, né? Que seria a condromalácia, condropatia, que é um outro sinal também que está outro diagnóstico que anda muito junto isso aí, né? Mas na investigação do tendão patelar, além do exame clínico, o direcionamento, o ultrassom é uma ferramenta que, quando bem empregada, até pelo médico ortopedista, que a gente também está com muita... aplicando a parte da radiologia, né, dentro do consultório, né, uma consulta com um suporte melhor de material, a gente consegue direcionar, avaliar o aspecto do tendão, né, que um tendão com lesões crônicas, ele tem um aspecto diferente, né, de um tendão com lesão aguda, uma tendinite e tendinose, né, são duas coisas diferentes, né, mais do mesmo espectro de doença, mas para falar o exame padrão ouro, realmente aí é a ressonância magnética, não tem como fugir dela, né? Certo. E agora já partindo aí para as rupturas de tendão, para chegar a romper esse tendão, ele já tem que ser um tendão doente, já é um tendão, como você disse, com lesões crônicas, ou uma pessoa que não tem sinais de sobrecarga ali no tendão, não tem uma doença degenerativa de sobrecarga degenerativa do tendão, pode romper também. Normalmente, qual que é o padrão? A pessoa já tinha uma predisposição ali de sobrecarga nesse tendão para acabar rompendo? Então, quando é um jovem atleta, a gente pode até pensar na sobrecarga mesmo, né? Igual o Ronaldo Fenômeno, né? Que várias lesões, talvez, né?
vários episódios de dor. Só que quando a gente vai pensar na parte traumática, igual um acidente de moto, uma queda, eu acho que aí o acidente é muito forte mesmo e pode romper mesmo o tendão. Agora, quando pensa em termos de doença, igual um diabetes, uso de corticoide, uso de até antibióticos, igual o cipro, né? Eles podem ocasionar mais facilidade de romper o tendão. Então, às vezes, as pessoas que estão tomando corticoide e estão acostumadas a treinar, tomar cuidado porque às vezes pode ocasionar uma lesão. Isso em qualquer tendão, não o patelar só, mas do ombro, tendão de Aquiles, né? Então, tomar cuidado quando tomar algum remédio que possa enfraquecer um pouco o tendão, e isso pode acontecer mesmo. Então, vamos supor assim, uma injeção, uma Diprospan, que é uma injeção que é bem... muitas pessoas acabam tomando. No período ali de ação dela, ela pode, com um efeito colateral... Até cronicamente, eu acho que fragilizar. Até tomar cuidado com algumas infiltrações, igual de ombro ou mesmo de joelho, às vezes você vê até em tendão de Aquiles, tira a dor, ele tira, que é um anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório, só que a gente considera como hormonal. Então ele fica por um tempo, só que quando você vai observar que o corticoide, quando você injeta num queloide ou na pele, ou muito superficial, ele atrofia a pele. Então ele tem essa característica também de tirar a bursite, mas se você está muito perto do tendão, ele também pode degenerar. Então são muitos casos que a gente vai pegar um tendão rompido e a qualidade do tendão no intraoperatório é muito ruim o tendão. Por isso que às vezes a gente não pode nem suturar esse tendão ruim. A gente tem que fazer uma ressecção dessa parte ruim. Porque ela tava fraca. Porque estava muito ruim. Está calcificada, está muito dura. A gente não consegue nem entrar com a agulha direito. Vira quase igual aquelas tendinite calcária mesmo, né? Então, muitos pacientes adoram, né? Acham que tem que infiltrar, porque infiltrar melhora. Uhum. Então, isso daí também tem que tomar cuidado. Pode estar resolvendo um problema de curto prazo e arrumando outro a longo prazo. Porque a bursite temos no joelho, temos na pata de ganso, temos perto da patela, mas o mais comum mesmo é no ombro que o pessoal faz, né? Sim. Só que a proximidade do tendão com a bursite, quando a gente faz uma artroscopia, é grudado, né, o tendão. Então dificilmente você vai falar, não, vou jogar e só vai ficar aqui. Você vai espalhar todo o medicamento. E às vezes, fazendo isso várias vezes, não que é contraindicado. Não, tem as indicações certas. Às vezes vale muito mais a pena você fazer uma infiltração bem feita do que às vezes uma cirurgia. Então se faz uma infiltração e reabilita certinho, eu acho que não tem grandes problemas. O grande problema é usar a infiltração como se fosse não, vou lá fazer uma infiltração. Aí daqui um mês e pouco vou fazer outra infiltração. Então o próprio medicamento sistemicamente pode dar problema, quanto local. Certo. Então pode ter uma ação local lá da degeneração, mas com excesso de uso de corticoide pode levar a uma osteonecrose, um diabetes, alguma alteração de pressão, tudo isso daí devido ao uso direto de corticoide. Né, Uzir? E aí, chegamos, vamos lá, rompe o tendão jogando bola, fazendo alguma atividade. O tendão, ele se regenera ou tem que ser cirúrgico? Como que funciona essa classificação? Como que funciona os critérios para tratar uma lesão de ruptura do tendão? Depende muito, né? Depende do tendão, depende do grau de lesão, se a ruptura é parcial, se a ruptura é total, se é um tendão que outro grupo muscular consegue suplantar, né, a deficiência dele. Então, assim, do tendão patelar, uma ruptura completa realmente é eminentemente cirúrgico, né? Mas é uma ruptura parcial, pelo processo degenerativo que a gente tinha conversado antes, tá uma ruptura parcial, menos de 50%, o paciente não é tão ativo, então dá para ir tratando de forma conservadora, porque fazendo o tratamento correto, ele tem sim potencial de cicatrização, né? Mas se for uma lesão completa, traumática, de paciente jovem, ativo, o tratamento cirúrgico, por mais que seja cirúrgico, a recuperação dele é mais rápida e o resultado é muito melhor
do que se não fosse pensar dessa forma, né? Então, assim, no tendão patelar, que foi o caso que o Rogério citou aqui mais cedo, queda de moto ou até um salto, né, que é também outro mecanismo, rompeu completamente, cirúrgico, e a recuperação é bem rápida e não gera as consequências, por exemplo, se não tratar aquele tendão de forma correta, as consequências da sua ruptura, que é justamente aquilo que a gente conversou mais cedo, que é o grupo muscular, né? O final do grupo muscular é o tendão. Se o tendão não está conectado ao osso, não vai haver movimento. Por tabela, a musculatura vai atrofiar, vai degenerar, virar gordura, vai causar dor, perder potência e perder movimento, né? Que é justamente o que é o ramo da ortopedia, né? O ramo musculoesquelético basicamente trata as afecções que acometem o movimento do paciente, das pessoas como um todo, né? Então, chegamos aqui no caso de ruptura, como o Dr. Elzir já nos disse, que o exame padrão ouro é ressonância. Aqui vocês trouxeram uma imagem de ressonância. Dr. Rogério, explica pra gente o que normalmente os pacientes ficam perdidos aí com essa imagem, não entendem nada. Mas o que seria a lesão aqui nessa imagem de ressonância? Bom, essa ressonância é uma ressonância de corte que a gente chama de sagital, que é uma visão meio que de lado do joelho. Então aqui a gente vai ver aqui a tíbia, né, nesse corte, aqui os meniscos, né, lateral, porque aqui a gente vê mais a fíbula. Então tá vindo mais de lateral, aqui nessa região. Aqui a gente vê um pouco da gordura e lá um pouco do tendão. Você vê que a patela está um pouco mais alta que o normal. Ela não está muito mais para baixo, encaixada, porque eu não consigo enxergar o tendão que teria que estar aqui, ó, como se fosse aquele lá em cima preto, que seria o quê? O tendão quadricipital lá. Sim. Que provavelmente já devia ter algum problema também, porque na inserção na patela você já vê alguma alteração no tendão. Você vê que tem uma manchinha, ele é mais escuro, e depois fica um tom mais claro, um cinza mais claro. Certo. Né? Então aqui é a patela, então não tem nada conectando o quê? O tendão quadricipital com a patela, daqui com até aqui, a tuberosidade anterior da tíbia. ou seja, uma ruptura total. Total. E aí, como que vocês trouxeram também para nós aqui, uma ruptura total como essa, como que fica os movimentos? Poderiam colocar o vídeo para nós, por favor? Então aqui, ó, a gente vê uma imagem, o paciente está anestesiado, né? Então ele não está sentindo nenhuma dor. Mas quando a gente palpa a patela e já palpa o quê? Um gap, como a gente não sentisse... Ele afunda, né? Não sente mais o tendão patelar. Então se você palpar o seu joelho, você vai sentir que tem uma cordinha lá. E nele não tinha. Esse outro teste era para ver a parte ligamentar. Como mostra aí as escoriações, ele sofreu um acidente de moto, né? Então, na verdade, além do tendão patelar, ele rompeu o cruzado anterior. Então mostrou lá um Lachman, né? Que é um teste e a gaveta anterior também. Nesse caso, inclusive, esse paciente, a gente está em conjunto aí, cuidando da parte da reabilitação. É o que nos trouxe aqui. Nesse caso, teve ruptura do tendão patelar e ligamento cruzado anterior. Isso. Faz os dois juntos? Qual que é o principal, até para as pessoas entenderem? Então, o tendão e fratura, a gente dá prioridade para resolver primeiro. Por quê? Porque, na verdade, o cruzado anterior a gente opta, às vezes, para operar depois do processo inflamatório, por causa do sangramento, para até evitar a artrofibrose, né? Tipo, a rigidez articular. Agora, se esperar o tendão patelar diminuir o sangramento, ele vai estar lá em cima. E para você trazer ele de volta pro local correto, você não vai conseguir. Na hora que rompe, ele o encurta quadríceps puxa. Como se fosse uma corda de violão. Sim. Quando estoura, é isso, né? Isso, e cada dia mais. Por isso que em algumas fraturas de fêmur, quando o pessoal operava, tipo, depois de uma semana, colocava aquela tração. Só imaginar, quebrou o fêmur, a tendência do quadríceps é encurtar esse fêmur. Então você tem que usar alguma coisa para não deixar encurtar, para a gente conseguir colocar no lugar depois. Aqui é a mesma coisa, se você deixar um mês para descer essa patela, mesmo com o alongamento do quadríceps, tudo vai ser complicado resolver o problema. Nunca vai ficar melhor do que no dia do acidente, né? Certo. Então, após a lesão, foi diagnosticado pela ressonância,
os testes conforme foram mostrados ali, mostrando o gap, a instabilidade. O que é feito na cirurgia, doutor? Os pacientes sempre têm dúvidas, qual material que é usado, porque eles falam, nossa, mas vai costurar o meu tendão? Como que vai aguentar? Explica para que eles possam entender como que fica estável e como que dá para ter uma vida normal depois. Tá. Vamos lá. Então, basicamente é assim, na região anterior do joelho, a gente faz uma incisão. Lógico que a patela vai estar um pouco mais acendida. Então, às vezes a gente faz uma incisão na anterior, tenta baixar, já vamos identificar o quê? A lesão. Pode ser desde no meio do tendão ou avulsão, tanto da tuberosidade anterior ou da própria patela. Tudo isso vai talvez mudar um pouquinho o nosso tratamento. Então o tendão ele pode romper aqui ele embaixo, pode soltar, no meio ou em cima. Isso. E aí, normalmente, quando ele rompe, a patela sobe. Vai aí subir. você tem que fazer essa tração da patela. Descer. Então, na verdade, assim, a patela vai subir. Então, eu não posso nem descer demais, nem deixar muito alta, né? Porque muito alta você vai perder força ou o tendão vai ficar até mais fraco. Então, na verdade, tem o quê? Os índices que a gente usa da altura patelar, que a gente pode até tirar como prova o outro lado também. Então, às vezes, muitas vezes eu pego a radiografia do outro lado ou no intraoperatório, vejo mais ou menos a altura patelar, mas se você suturar o próprio tendão, já vai dar uma ideia da altura, né? Então, você fez só a sutura tá boa? Geralmente não. Por quê? Às vezes você vai suturar o tendão e mesmo se o tendão não for muito bom, quando o fisioterapeuta vai querer ganhar o arco de movimento, ele vai estourar o tendão. Por isso que a gente usa, às vezes, pontos transósseos. Então a gente atravessa pela patela com brocas, passa a linha por dentro da patela, amarra em cima e amarra embaixo. Então, na verdade, quando ele for dobrar, não vai ter uma força só no tendão, vai estar puxando a patela lá em cima junto. Mas, em vez de usar só a sutura ou ponto transósseo, que a incisão é um pouco maior, eu posso usar o quê? Âncoras. Temos âncoras de titânio ou mesmo só de fio, ou daqueles materiais que eles chamam de absorvíveis, né? Mas é um outro tipo de material, que nada mais é do que como se fosse esse dispositivo aqui. Então, na verdade, a gente tem um fio de alta resistência, que geralmente não dá muita reação. Ele não é absorvível, então ele vai ficar lá no corpo. A gente fura com uma broca, entra e esse tecido ele expande lá dentro. Se não for esse tecido, então pode ser o quê? Pode ser um titânio, como se fosse um parafusinho de titânio que sai umas cordinhas. Isso a gente chama de âncora, né? Com essa âncora eu posso tanto fixar na patela e inserir aqui na TAT, na tuberosidade. Para quê? Para usar como se fosse uma proteção depois da cirurgia. Então, antigamente o pessoal usava o quê? Ou até hoje em dia deve ter gente que usa fio de cerclagem, que é um fio de arame que passa em volta da patela, passa fura a tuberosidade e abraça ela. Então, quando você vai ganhar o arco de movimento, você protege sua sutura com um fio de aço. Mas é lógico que incomoda um fio de aço. Por isso que às vezes a gente usa isso aqui para não precisar retirar, né? É uma certa forma de proteção, como se fosse um brace interno, além da nossa sutura, que lógico que vai depender de cada tipo de lesão que a gente vai usar aqui. Em alguns casos a gente usa um reforço, que pode ser tanto do quadríceps ou dos flexores, né, da pata de ganso, o semitendíneo e o grácil, igual o que usa do cruzado. Eu uso enxerto para poder ajudar se o tendão for muito ruim. Entendi, vai depender então, da qualidade. Pega lá, já estourou uma vez, estourou duas, provavelmente ele não vai querer suturar o mesmo tendão. Entendi. Então você vai pegar ou do outro joelho, se já foi feito, ou daqui, alguma coisa para melhorar a qualidade desse tendão, porque sem ele a gente não vai conseguir andar com o joelho esticado. Então ele vai dobrar o joelho, né? Vai cair de uma escada, não vai conseguir andar sem o tendão patelar. Ou seja, com tanta técnica, tanta tecnologia, materiais de qualidade com alta resistência, fazendo tudo isso, o paciente não precisa ter medo, certo? E aí, mas depois que ele fez a cirurgia, quais são os próximos passos?
o que o paciente tem que fazer? Fez a cirurgia, ele tem que ficar imobilizado, já pode sair andando, pode dar carga, movimento, ele pode movimentar. Quando você libera para fisioterapia? Então, eu acho importante quando sai da cirurgia, tá uma sutura bem feita. Não pode também ficar com muito medo a ponto de não deixar fazer nada. Porque também, se você fez uma cirurgia que não pode nem dobrar o joelho, quer dizer que alguma coisa errada faltou. Então, na verdade, faltou enxerto, faltou uma sutura mais forte. Então, na cirurgia, a gente já testa. Dobrou, então o fisioterapeuta vai conseguir dobrar sem ter uma lesão, uma nova ruptura. Porém, quando a gente libera o paciente, ele acorda, às vezes é um paciente pesado, mais de 100 quilos, forte. Então, não dá para falar para ele, pode levantar a perna. Por mais que esteja com uma tala de gesso, é só imaginar que ele está com uma tala de gesso inguinomaleolar, que é da coxa para o tornozelo. Então já tem um peso no gesso. Se ele vai estender o membro inferior, ele vai usar o quadríceps. Então ele vai querer levantar essa perna com o joelho estendido, então ele vai sobrecarregar junto com o peso da perna dele, que é pesada, junto com o do gesso, vai para sair da cama às vezes. Então por isso que às vezes eu peço, olha, para sair da cama, pede para alguém te ajudar para sair. Porque numa simples saída de cama ou porque só pisar, se a gente pensar na biomecânica, eu vou jogar um peso axial, vai estourar o tendão? Se a perna estiver reta e o peso da perna estiver no chão, não tem por que estourar o tendão. Sim. Agora, o maior medo é realmente fazer algum tipo de contração ou mesmo eu vou pôr o pé no chão, minha musculatura tá fraca, de repente eu tô sem muleta, mas eu vou só até ir ao banheiro. O que acontece? Eu dobro de uma vez o joelho e esse peso inteiro dele, junto com a força que não tá, lógico que tá no pós-operatório, dobra de uma vez e acaba rompendo de novo. Com base nisso, até um vídeo que nós trouxemos de um paciente que você operou, que está tratando com a gente, justamente fazendo isso, né? Para ele não ter essa contração, então o Luiz está ajudando na proteção para que ele não tenha carga no membro. Normalmente, o brace, quanto tempo ele vai ficar com esse brace, em média? Na verdade, eu deixo mais para situações igual sair de casa, pegar um carro, para entrar dentro do carro, depois tá em casa, tá na cama, teoricamente poderia tirar para colocar um travesseiro para dobrar um pouquinho mais, deixar estendido, ter um pouquinho mais de movimento. Porém, quando vai andar, por exemplo, igual agora de muleta, é importante estar com brace para, por exemplo, se escorregar a muleta, pelo menos o joelho está em extensão, tá? Tem alguma proteção. A carga axial não vai estourar o tendão, mas teria uma proteção nos primeiros dias. Lógico, depois que já tiver um controle melhor, a pessoa pode tirar o brace e fazer a descarga total do peso, né? E nessa questão, então quando o paciente é liberado, você já libera ele para físio, mas normalmente com quanto tempo? 2 semanas, 1 mês? Olha, que você... Quando a gente confia na físio, dá para liberar às vezes até no pós-operatório imediato. Olha, eu vou pedir aqui para o Dr. Rogério repetir essa frase. Quando o quê? Quando a gente confia na físio. Por quê? Porque, na verdade, o que pode acontecer em qualquer lesão de tendão se você tem que respeitar o período de cicatrização. Então, às vezes, pode ser um tendão de Aquiles, pode ser um manguito, pode ser um bíceps. Às vezes, o mais importante é não deixar ficar com a articulação muito dura. Não precisa, às vezes, apressar em termos de tem que pisar, tem que forçar. Não, tem que esperar cicatrizar. E o tendão demora um pouco para cicatrizar. Às vezes a gente fala em 45 dias, mas quando a gente vai acompanhar um tendão de Aquiles ou tendão, você vê a mudança do tendão por alguns meses. Então ele está tendo essa cicatrização interna. Só que a gente não pode esperar também cicatrizar com o joelho duro. Tem que ir cicatrizando, mexendo, igual uma fratura. A gente não espera uma fratura de fêmur consolidar com a senhorinha deitada lá na cama. Não. Vai consolidando, mas vai mexendo, vai, né, não perdendo massa muscular. E é essa que a gente procura. Então, assim,
Operou o tendão patelar. Teoricamente, eu posso tirar o gesso e colocar um travesseirinho embaixo? Posso mexer um pouquinho? Pode. Lógico que tem no primeiro pós-operatório o risco do quê? Abrir ponto, infecção, sangramento. Então é mais o controle de sangramento, igual uma fratura, do que muita força. Então não adianta falar, não, vou fazer calor. Não, vou deixar... Não, então quer dizer, eu vou fazer alguma coisa para diminuir o processo inflamatório. E aí, com isso, vai ajudar o pós-operatório. Então não vou fazer alguma coisa que aumente um sangramento interno, que vai piorar essa rigidez articular. Entendo. E aí a gente foca muito na físio, né? O Luiz está aqui, o Luiz que cuida desse caso do nosso paciente. Nós temos autorização para divulgação das imagens do paciente. O que você estava fazendo aqui, Luiz? Conta para a gente, resume o que você focou aí no começo quando o paciente chegou. Quais foram os objetivos? Então, nas primeiras semanas, de forma geral, quando o paciente se apresenta à clínica, ele está sempre com muito medo, muito protetivo em relação ao quadro dele. Então a gente acaba sempre focando primeiro na primeira sessão, segunda sessão em educação do paciente, então tudo que ele pode fazer e tudo que ele não deve fazer de forma alguma. Então essas restrições como o brace, que não deve ser tirado para proteção do joelho. E aí a gente começa nas primeiras sessões realmente fazendo a manutenção desse joelho. Então manutenção do quadro álgico, tirando a dor do paciente, tirando um pouco do edema dele e sempre também mobilizando, respeitando as restrições, né, de proteção articular, de proteção do ligamento, para que esse ligamento não se estire, para que esses pontos não rompam e tudo mais, como o Dr. Rogério falou. Então, o ganho de mobilidade ele deve ser sempre orientado, principalmente nas primeiras semanas. Aí ele já está um pouquinho mais avançado nesse vídeo, mas principalmente nas primeiras semanas, deve ser feito de forma delicada, de forma tranquila, para que o paciente também se sinta confiante no processo de reabilitação. Dobrar o joelho, depois de uma cirurgia de joelho, dói. É algo assim que deve ser tolerado de certa forma, mas ao mesmo tempo você precisa saber, né, o fisioterapeuta que está a cargo disso precisa saber até onde ele vai com o paciente para que também o joelho não sangre por dentro, não cause mais artrofibrose. Então existem marcos que precisam ser respeitados em relação aí ao ganho de mobilidade, ao ganho de força. É importante saber que uma cirurgia dessa magnitude não tem como fazer um processo de reabilitação sem dor, né? Sim. A gente não vai matar o paciente, né, para ele sair gritando, como o Luiz disse, criar um processo inflamatório, até gerar uma sinovite ali Sim. no local, mas tem que forçar. E o papel do paciente junto ao tratamento é fundamental para que o resultado seja alcançado, porque se ele for só na físio, ele vai lá com a gente, fica na físio, é individual, fica 50 minutos, a gente conversou, alinhou o que vai ser feito, mas ele passa 23 horas por dia em casa. Uhum. Se ele não fizer a tarefa de casa, o resultado vai ser bem complicado. Então, essa aderência, né, doutor, do paciente junto com o médico, físio, e o paciente, isso daí é importantíssimo para o resultado do tratamento. Sim. A reabilitação do tendão, ele é muito mais complicado do que da fratura. Então, se eu pego, às vezes, uma fratura de patela, às vezes é mais fácil você conseguir o arco de movimento e pôr para andar do que o próprio tendão. Até uma fratura de planalto. É mais fácil, às vezes, você ganhar um arco de movimento que o tendão, porque dói menos, né? A fratura, ela dói menos, agora o tendão, para ganhar um arco de movimento, vai ser mais dolorido mesmo. Vai dar mais trabalho para vocês. E aí, em média, um paciente que teve a ruptura, fez cirurgia, já foi para físio, está fazendo um trabalho legal, qual que é o prazo aí de reabilitação? Então, quando o paciente pergunta para mim, eu tenho que olhar para o paciente e falar tudo, né? Então, às vezes a pessoa quer voltar a jogar bola. Isso. Só que ela só acha que tem que fortalecer o lado que operou. E com isso ele está ganhando peso, está enfraquecendo. O fisioterapeuta só está trabalhando lá o quadríceps ou o ganho de ADM, só que não está. Esqueceu da panturrilha, do glúteos, esqueceu de toda a outra musculatura. Então não adianta esperar 6 meses, 8 meses e achar que vai jogar bola. Então tem que ser um trabalho igual, se você quiser voltar depois de 8 meses, é como se fosse o atleta mesmo. Eles não estão lá parados esperando cicatrizar para depois jogar bola.
eles estão treinando. Cada dia uma coisa, mas tem que estar treinando. Então, se você tiver com um fisioterapeuta bom, ele vai chegar e vai falar assim, não, vou voltar, então vamos lá trabalhar o quadríceps hoje, vamos trabalhar o glúteo, vamos trabalhar outras regiões para poder voltar a jogar bola o quanto antes. Então o equilíbrio é importante, propriocepção. Como que vai jogar a bola sem ter um bom equilíbrio? Quem que vai dar o equilíbrio? Só o quadríceps? Não. Então quando você vai fazer aqueles exercícios monopodálicos, né, de peso, você vai sentir que um lado está diferente do outro. E com isso, às vezes a pessoa pensa, posso tirar a muleta? Às vezes não está nem andando direito, vai tirar a muleta mancando. Sim. Em média, com uma boa reabilitação, um bom acompanhamento médico, físio, aí entra várias outras coisas, né? Trabalhar um contexto, até nutrição, Peso, tem várias coisas que influenciam. De 6 a 8 meses para poder jogar, uma média. Geralmente isso, né? Uma média. Geralmente quando os pacientes mesmo que faz tudo certinho, que eu falo assim, olha, pode já começar associado à fisioterapia uma musculação, Sim. Aí eles recuperam muito mais rápido. Porque você vê que o peso tá o ideal, o alongamento tá bom, o fortalecimento tá bom, e aí já começa a fazer como se, eu falo, começa a treinar como se fosse o seu esporte. Então se você vai jogar futebol, não vai sair numa partida logo de cara. Sim. Vai lá na quadra, dá uma andadinha com a bola, fazer a transição. dá uma transição, né? Se for um tênis, vai lá fazer alguma... Mas o que às vezes acontece é às vezes o paciente achar que depois de 8 meses, bateu 8 meses, já pode voltar a jogar bola, né? Tem gente que anda de patins, então é só pegar e andar de patins. Não, tem todo um trabalho e isso é muito individual. Então é você olhar para o paciente e explicar, você quer voltar a fazer isso? Então vai ter que fazer isso, isso, isso. Não vai demorar mais tempo. Ou vai desanimar, vai ser aqueles lá, nunca mais vou fazer mais nada. Só que o que acontece, igual mês passado, eu atendi uma paciente que foi descer do carro, estourou o tendão de Aquiles. É por excesso de exercício? Não. Então, às vezes, você tem que pensar que a falta de exercício também rompe tendão. Então, quando a gente vai ver a parte de manguito rotador, a gente vai ver que tem muita gente, muita senhora, que está com o ombro rompido e nunca levantou um peso. Sim. Então você vai atrofiando o deltóide, toda a musculatura que vai ajudar o manguito e vai chegar e vai estourar. Tá? Então tem várias coisas que tem que ser pautadas e aconselhadas, né? O que a gente sempre fala, a nossa área de atuação não é uma ciência exata, né? Cada paciente reage de uma forma e tem várias vertentes, vários fatores que vão influenciar. Chegamos aqui ao fim desse episódio. Eu acho que quem tem problemas, né, dessa questão de ordem de tendões e principalmente do tendão patelar, aqui é só escutar bem. Aqui tem uma revisão com tudo que a pessoa precisa saber. Da minha parte aqui, da nossa, acho importante, procure, invista na questão da fisioterapia. Se você fizer uma fisioterapia errada, não adianta você ter o melhor cirurgião do mundo, ter um baita técnica, uma baita material cirúrgico, se a fisio também for ruim. Então, é um conjunto. E você, paciente, precisa também se dedicar ao tratamento. Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Rogério, Dr. Elzir, ao nosso fisioterapeuta Luiz Fernando. Obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas aí. Internet tem vida, que esse vídeo vai ficar por muito tempo. Nós vamos distribuir esse vídeo para ajudar o máximo de pessoas com esse problema. Agradeço a presença. Se despeçam aqui, fiquem à vontade e também coloquem aonde que as pessoas que estão assistindo esse vídeo podem achar vocês para passar em consulta e ter opinião se tiver com algum problema. Tá. Muito obrigado. Foi um prazer aí conversar com vocês. Eu atendo aqui no hospital e fora, aqui em São Bernardo mesmo, no centro de São Bernardo. Tá? Foi um prazer participar aqui. Eu espero que a mensagem seja passada, né? É importante esse enfoque da reabilitação na ocasião de uma lesão, tudo isso. Mas mais tão importante quanto é o tratamento preventivo, né? A gente se antever a isso para evitar que chegue nesse ponto de uma ruptura, um acompanhamento médico, ortopédico, assim como a físio preventiva, é tão importante quanto para manter o músculo saudável, o movimento
sem dor, né? Eu atendo aqui também no ABC, né, em São Bernardo do Campo, Santo André, na Rede Dor. Só buscar o nosso nome aí, meu nome, o nome do Rogério. Vai mostrar os hospitais que atendemos e estamos à disposição para auxiliá-los aí no que precisar. Luiz? Então, agradeço também o espaço, a colaboração, o trabalho em equipe é sempre muito rico, tanto para a equipe que atende o paciente, mas o maior beneficiário dessa história é o paciente. Então, agradeço o Dr. Rogério, que está a cargo aí do INO junto comigo, e realmente uma fisioterapia bem feita faz muita diferença. Então, pensem sempre nisso, tanto quando sofrem lesões, quanto antes disso. Então, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. E até o próximo. Muito obrigado.